É uma alegria podermos estar aqui em mais uma transmissão pela Federação Espírita Amazonense, na atividade intitulada Palestra em Casa, onde nesses dias de quarentena, de recolhimento, nós buscamos levar aos corações, por meio das mídias digitais, das redes sociais, o mesmo consolo, o mesmo esclarecimento que é ofertado por meio da palestra presencial. Então, nós vamos fazer uma prece para dar início à nossa atividade e em seguida vamos proceder aí com a nossa palestra, que hoje tem o tema O Consolador Prometido. Rogando ao Divino Amigo que nesse momento visite os nossos lares, que acolha os nossos corações. Com certeza, Senhor, nesses dias em que as limitações de ir e vir se fazem presentes, cada vez que no nosso lar nós buscamos informações salutares, reflexões, palestras, mensagens, músicas edificantes, os teus emissários se fazem presentes, iluminando a ambiência da nossa casa íntima e do nosso lar que nos abriga. Certos disso, te rogamos a justa inspiração para que todos juntos possamos, nesta noite abençoada de quarta-feira, te buscar intimamente, que as reflexões que serão realizadas possam nos auxiliar a nos conduzir cada vez com mais sabedoria, com mais assertividade nas nossas escolhas, especialmente nesses dias desafiadores que vivemos. Que a tua luz assim se faça presente em cada um de nós, nos orientando e nos instruindo na noite de hoje. Então, como nós falamos há pouco, o tema da nossa palestra da noite de hoje é o Consolador Prometido. Esse tema, ele se encontra lá no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é intitulado Cristo Consolador e tem como um de seus itens o Consolador Prometido, que são lá os itens 3 e 4. É sempre importante relembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está organizado na seguinte estrutura, conforme o próprio Kardec nos assevera ali na introdução da obra. Nós teremos sempre a retirada de uma citação do Evangelho. Essas citações, elas sempre atendem ao fundo moral do que está ali nos Evangelhos. São as mensagens que têm na sua essência, as passagens que têm na sua essência moral cristã, que é o interesse de Kardec nessa obra. Em seguida da colocação da citação, ele vai desenvolver um estudo à luz do Espiritismo, obedecendo ali a reflexão daquele trecho com base nos princípios espíritas, e por fim ele dá voz aos imortais, aos espíritos superiores que participaram do processo da codificação espírita. Então o trecho que Kardec pinça ali dos evangelhos é um trecho que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e o versículo 26, aonde Jesus vai exatamente fazer referência a essa vinda de outro Consolador no futuro, com referência ali ao tempo onde ele se encontrava no nosso orbe, e aonde então ele assevera: se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto,
a fim de que esteja convosco para sempre. Mas o Paracleto, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Então é com base nessa passagem que Kardec vai desenvolver então o estudo onde nós temos como título o Consolador Prometido. É muito importante a gente compreender que nessa fala de Jesus existem alguns simbolismos, alguns significados. Aqui no primeiro trecho, claramente ele vai estabelecer uma condição para todos nós que queremos aí segui-lo ou que declaramos o nosso amor a Jesus. E essa condição se encontra no fato de nós observarmos os seus mandamentos. É muito importante destacar essa condição, que não significa em momento algum que Jesus só nos ame se nós observarmos o mandamento, mas significa o nosso amor por ele, o que é muito diferente. Essa condição, ela muitas vezes é mal interpretada por nós ao acharmos que seguir Jesus significa declarar que nós o seguimos, ou talvez muitas vezes nos momentos de dificuldade, quando nós suplicamos o seu amparo. Jesus está nos dizendo aqui que o nosso amor por ele é declarado principalmente quando nós cumprimos os seus mandamentos, que são vários, mas que nós podemos encontrar como destaque ali reunidos no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, proceder para com o próximo como nós gostaríamos que o próximo procedesse para conosco. Então, essa condição, ela é um elemento essencial dessa passagem. Nós vamos retornar a ela no final da nossa conversa. Então, ele diz que vai rogar ao Pai, a fim de que ele envie um Paracleto, que é a palavra grega que significa consolador, a fim de que ele esteja conosco para sempre. Então essa também é uma característica do Consolador que viria. Ele estaria conosco para sempre, já nos indicando aí que não poderia ser alguém, uma individualidade que tivesse um corpo ou que obedecesse dentro das leis do nosso planeta a um processo de encarnação no corpo físico, já que toda a matéria está sujeita às leis da matéria. O segundo trecho, que é o versículo 26, Jesus fala mais especificamente a respeito da tarefa desse segundo Consolador, que seria ensinar todas as coisas, e aí Kardec vai explicar isso aqui, dizendo que no tempo de Jesus tudo, que se dissesse tudo em função da limitação intelecto-moral dos habitantes do nosso orbe há 2000 anos atrás, e mais, que esse Consolador ele iria rememorar aquilo que Jesus havia dito e que porventura tivesse sido esquecido ou por algum motivo colocado sobre os véus escuros do interesse humano, que aquilo que tivesse sido deturpado de alguma forma. Então essa é a passagem que Kardec pinça dos evangelhos. E aí a palavra Paracleto, como nós falamos, quando nós vamos buscar ali nos diversos dicionários, ela significa essencialmente esse aspecto do consolo. Mas nós pensamos aqui 3 verbos que também falam dessa tarefa do Consolador. O primeiro, é óbvio, é consolar. Aquele que está no mundo no papel do Consolador, ele deve, portanto, promover consolo. E onde há consolo, há sofrimento. Portanto, aqueles que buscam o Consolador são os que estão em sofrimento ou que se reconhecem em sofrimento.
O segundo verbo dentro dessa grade de significados é interceder. O Paracletos é aquele que vem para interceder por aqueles que sofrem. E aí a intercessão pode significar, nós podemos entender, aqueles que já estão nas consequências dos seus erros. Então essa intercessão, ela vem aliviar o peso desse sofrimento em função dos nossos erros. E o terceiro significado, que não é menos importante, é o de instruir. Esse Consolador, ele vem nos instruir, porque muitos dos nossos sofrimentos são oriundos da nossa própria ignorância com relação às leis divinas. Então, consolar, interceder e instruir. Com base nesse significado, há que se estabelecer uma relação entre Jesus, que é esse Consolador primeiro, que estava entre nós, dentro do seu contexto ali vivenciado, e o segundo, que seria aquele que viria para completar o que ele não pudera dizer e rememorar o que havia dito. Então, há uma preocupação da gente estabelecer uma certeza de quem ou do que seria esse segundo Consolador. E só há uma forma de nós podermos saber disso, que é estabelecendo uma relação de identidade entre o primeiro e o segundo. Essa relação de identidade, ela deve buscar elementos que estavam presentes no primeiro Consolador e que se repetem no segundo, sendo que esse segundo, ele deve atender ainda aos requisitos que Jesus havia dito, que é de acrescentar algo aos seus ensinos e rememorar a essência daquilo que ele havia dito. Então, para que nós possamos proceder nesse exercício, nós vamos destacar aqui algumas características da mensagem de Jesus como sendo esse primeiro movimento do consolo entre nós que estamos aqui nesse planeta. E é muito importante destacar que a vinda de Jesus, sem dúvida, ela significou um divisor de águas no nosso planeta, porque pela primeira vez o amor ele ganhou um destaque dentro da ética comportamental humana. A lei do mais forte, a lei do mundo, das disputas do mundo material, ela foi subvertida em nome de um amor, em nome de uma conduta que era desconcertante para os homens poderosos da época de Jesus, que não entendiam nada daquele comportamento que ele então propunha, e que viria reformular as bases ético-comportamentais de toda a nossa conduta humana. Então, o primeiro ponto que nós podemos ressaltar dessa mensagem de Jesus é que há um apelo muito grande para uma outra vida, que seria a vida verdadeira. A mensagem de Jesus, diz o benfeitor espiritual Emmanuel, só tem razão de ser em função da certeza nessa outra vida verdadeira. E tanto é assim que, mesmo ele afirmando claramente aos seus apóstolos o que iria se suceder com relação à crucificação, o próprio evangelista narra isso, eles não entendiam muito bem do que Jesus falava, porque parece que esperavam ainda uma transformação nessa instância material, nesse mundo material. Com a morte de Jesus e com a sua crucificação e com a sua ressurreição, com o seu retorno, foi aí que os apóstolos puderam então entender em toda a plenitude o que Jesus falava que deveria ser feito dentro do processo de evangelização das criaturas. Então Jesus ele foi, dentro do seu tempo, o primeiro a nos oferecer essa experiência patente da imortalidade. A ressurreição de Jesus para nós espíritas significa essa comprovação por meio da experiência ali daqueles que conviviam com ele,
de que a natureza do espírito ela é imortal e de que nós, sendo portanto espíritos, não morreremos. Então esse apelo para a vida futura, esse recorrer frequente à vida futura é uma característica muito marcante do discurso, da narrativa de Jesus e dos seus ensinamentos. É claro que a partir daí há uma série de consequências. A primeira dela talvez seja uma mudança radical com relação à postura do homem no que diz respeito ao sofrimento. Isso é muito patente nos romances do Emmanuel, ali no Há 2000 anos, nos 50 anos depois, no Ave Cristo e no Renúncia, porque os romanos, quando se deparavam com aquele comportamento de Jesus, de se entregar ao sofrimento, né, há ali uma série de provocações na cruz: se tu és o Salvador, salva a ti mesmo, desce daí. Há um desconcerto com relação à visão que os homens tinham do que seria o poder, com relação à postura dos cristãos diante do sofrimento, já que eles se encaminhavam para as arenas do sacrifício ou aceitavam as humilhações que lhes eram impostas com uma visão muito diferente, nós podemos dizer mesmo com uma alegria. E só é possível entender essa conduta dos cristãos em função da certeza que eles tinham nessa vida verdadeira. Mas Jesus ele vai mais adiante, porque essa noção de espiritualidade de uma outra vida, ela já existia em várias culturas. Só que Jesus é o primeiro a estabelecer de forma mais essencial uma relação entre o que se faz nesta vida e o que isso significa enquanto repercussão para a vida futura. Essa relação de causa e efeito, que é muito patente ali no dizer de Jesus, quando ele diz a cada um segundo as suas obras, significando que o que nós fizermos aqui, nós teremos uma repercussão, um eco na eternidade, na vida verdadeira, na vida espiritual. Essa relação ela é, dentro desse grau de precisão, inédita dentro do movimento das religiões humanas. E é a ela que nós podemos atribuir essa mudança com relação ao entendimento do que significa o sofrimento. O terceiro e último aspecto que nós trazemos aí desse primeiro Consolador, que é o próprio Cristo, seria então a recusa de Jesus de fazer um movimento de renovação que se fundamentasse dentro da política humana, dentro das instituições humanas. Jesus ele aposta na transformação individual das criaturas. E só aí nós podemos entender por que Jesus não escolheu uma trajetória onde ele pudesse estar situado nos círculos intelectuais mais proeminentes, onde ele pudesse ter recursos financeiros para fazer o exercício desse poder. Efetivamente, Jesus escolheu um caminho muito singular, que é mesmo incompreensível se nós não mergulharmos na essência da sua proposta. Jesus escolheu buscar como sendo o Consolador, o primeiro Consolador, os simples, os pecadores, aqueles que mais sofriam, para que a transformação dessas criaturas pudesse paulatinamente e vagarosamente ir reconstruindo as bases do nosso orbe. Não há em Jesus em nenhum momento um caminho que pudesse ser apressado e que pudesse buscar por uma transformação artificial das instituições humanas a construção do reino de Deus dessa forma, apelando para as estruturas materiais. Então, sendo essa a essência, ou pelo menos alguns dos pontos que caracterizam a vinda do Cristo, do primeiro Consolador, nós devemos então buscar no Consolador prometido uma identificação com essa mensagem.
Kardec vai afirmar no Evangelho segundo o Espiritismo que a doutrina espírita ela reúne todas as condições que Jesus havia predito para a vinda desse Consolador e que ela então se apresenta como sendo esse emissário de Deus, esse Consolador prometido, que viria completar aquilo que não pôde ser dito ao tempo de Jesus e rememorar a essência dos seus ensinos. Mas vamos ver aqui se há, além dessa tarefa, dessa equiparação entre as tarefas, daquilo que Jesus disse que viria fazer o Consolador, se há uma relação entre a identidade desse primeiro e do segundo Consolador. O Espiritismo, efetivamente, assim como Jesus, ele trabalha tendo como uma das bases da sua doutrina a imortalidade da alma. Se não era possível a Jesus, por meio dos métodos científicos que não estavam disponíveis no seu tempo, atestar a imortalidade, fazendo ele a partir de uma experiência que foi testemunhada pelos apóstolos, e primeiramente ali pelas mulheres que o seguiam, é possível ao Espiritismo, que veio 2000 anos quase depois, fazendo uso dos métodos científicos, atestar a imortalidade da alma e atestar a sobrevivência do espírito, identificando que os espíritos nada mais são do que os homens sem corpo. Kardec vai proceder utilizando os métodos científicos, então, para nos trazer essa comprovação. Vale, no entanto, uma diferença muito grande, porque é de causar estranheza quando Kardec afirma ali na introdução do Livro dos Espíritos, apesar de fazer uso do método científico, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Então nós lemos isso e ficamos um tanto quanto desconcertados nessa fala de Kardec. E nós só vamos entender essa afirmação quando nós compreendemos que existe uma diferença entre o método que a ciência se utiliza e a ciência enquanto instituição humana, que tem os seus interesses, que tem as suas lutas políticas. Quando Kardec diz que o Espiritismo atesta a sobrevivência da alma fazendo uso dos métodos científicos, ele está falando de experimentos, ele está falando de um controle experimental que nos permite testificar essa imortalidade da alma. Quando ele diz, por outro lado, que o Espiritismo não é da alçada da ciência, ele está dizendo que o Espiritismo não depende do reconhecimento da ciência dos homens, dessa ciência institucional, que tem as suas lutas políticas, os seus interesses, para que possa então afirmar aí a sobrevivência da alma. Mas fato é que a doutrina espírita, muito consentaneamente com a fala de Jesus, ela tem um apelo muito grande para essa sobrevivência do espírito após o corpo físico, e ela traz com riqueza de detalhes como que esse mundo espiritual se constitui. Qual é a natureza desse mundo espiritual? E mais importante, que é o segundo trecho que nós destacamos da essência do primeiro Consolador, que é uma mudança com relação ao sofrimento, o Espiritismo, testificando essa imortalidade, ele da mesma forma que Jesus nos oferece, ele vai promover uma mudança com relação à visão que o homem encarnado tem do sofrimento. E ele o vai fazer no mesmo sentido que Jesus fez, estabelecendo relações de causa e efeito entre o que nós fazemos nesta vida e a consequência disso no mundo espiritual. O Espiritismo vai trazer, por meio da revelação dos espíritos e da comprovação dessas informações a partir do raciocínio e do estudo dos encarnados, ele vai então apresentar a proposta da reencarnação, que não é de propriedade sua, mas que ele
torna esse conhecimento mais complexo a partir do conhecimento dos espíritos. A partir da reencarnação, o Espiritismo vai então estabelecer uma relação de causa e efeito entre o que se faz nessa vida e o resultado que nós temos disso no mundo espiritual, que é, dizem os espíritos, do mundo natural, aquele que pré-existe e aquele que é verdadeiro. Então, a lei de reencarnação, ela vem acrescentar algo que, na complexidade com a qual os espíritos nos apresentam, não era possível de ser dito em completude no tempo de Jesus. Apesar de nós encontrarmos várias referências a isso nos seus evangelhos, por exemplo, o mais patente, quando ele afirma que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, expressando aí a necessidade da alma passar por diversos estágios de experiência, já que numa vida só não seria possível alcançar a perfeição que Jesus nos apresenta, e sendo Deus justo, ele não nos relegaria a uma pena eterna, então só por meio da reencarnação o homem pode então alcançar essa perfeição, recebendo numa vida a herança daquilo que fez outrora. E esse conhecimento ele é muito consolador porque ele nos traz, vai dizer Kardec, a explicação do porquê nós sofremos, estabelecendo, quando possível, uma relação entre a natureza do sofrimento e a natureza da falta cometida. Então, o fato de o homem poder entender pela razão essa justiça divina caracteriza o Espiritismo como sendo o Consolador prometido que veio acrescentar algo mais, aquilo que Jesus não pudera desenvolver, mas que já estava lá em essência, e coloca a doutrina espírita também cumprindo o componente de relembrar a essência daquilo que Jesus havia dito, que recebeu ao longo dos séculos tantos apetrechos, tantas interpretações que são de fruto somente dos interesses humanos, que a essência foi então se perdendo. Então o Espiritismo, também como Jesus, para fechar aí esse exercício de relação identitária entre o primeiro e o segundo Consolador, o Espiritismo, ele, nas mesmas vias que Jesus, ele não apela a movimentos políticos, ele não crê que é por meio de qualquer imposição, fazendo uso das instituições humanas, que o planeta alcançará a condição que Jesus havia ali prometido. O Espiritismo, no mesmo passo que Jesus, ele acredita que a transformação dos homens, a conversão dos homens, significando essa conversão não somente a narrativa da nossa aceitação dos princípios cristãos, mas as nossas atitudes, somente por meio dessa conversão individual é que os homens, mudando a si, mudarão as instituições, e as instituições então estabelecerão um mundo de mais paz e de mais justiça. Então, por tudo isso, é que nós podemos afirmar, seguindo o raciocínio de Kardec, que o Espiritismo efetivamente é esse Consolador prometido. Mas aqui eu gostaria de trazer uma reflexão que é um pouco mais aprofundada, porque nós não podemos crer que mesmo o Espiritismo sendo esse Consolador prometido, o fato de nós raciocinarmos em torno daquilo que ele nos traz, de nós aceitarmos racionalmente, pelo intelecto, os seus ensinamentos, o conjunto daquilo que o Espiritismo nos apresenta, signifique que nós sejamos automaticamente ou consequentemente ou imediatamente consolados. Mesmo nós espíritas, nesses dias muito desafiadores, muitas vezes somos pressionados pelas angústias que nos assomam, pelas tristezas, pelos medos.
E ficamos então a nos perguntar muitas vezes, afinal, como é que o Consolador prometido vai alcançar os nossos corações? Porque se ele já está na nossa mente, muitas vezes isso não quer dizer que nós nos sintamos aliviados dos nossos sofrimentos. Por que que isso acontece? Para seguirmos essa linha de análise, eu vou trazer aqui uma mensagem que está um trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 11, versículo 28 a 30, aonde Jesus, nesse mesmo passo do Consolador, ele afirma: "Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Essa passagem é de uma beleza ímpar. "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso ou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Quando Kardec vai analisar essa passagem com muita beleza e muita propriedade, ele diz que se Jesus chama para si os aflitos, não são todos os aflitos que vão encontrar consolo. E nós podemos dizer que o mesmo prevalece para o Espiritismo. Não são todos os que sofremos que, em nos apropriando da proposta espírita, vamos imediatamente receber esse consolo. E Kardec deixa claro o porquê que não são todos, o porquê que há aqui uma condição. E essa condição, ela se encontra no fato de nós tomarmos sobre nós o jugo e aprendermos com Jesus, que é brando e humilde de coração. E que aceitar esse jugo que é suave e esse fardo que é leve é a condição para que nós sejamos consolados. Kardec vai dizer mesmo, no mesmo capítulo 6, o Cristo Consolador, que esse jugo é suave e esse fardo é leve, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, o que seriam esse jugo e esse fardo que Jesus coloca como condição para que nós sejamos consolados? Kardec nos apresenta a proposta de que esse jugo e esse fardo, eles fazem referência à lei de amor que Jesus propõe e a caridade que ele então colocava como sendo essencial para a felicidade na vida futura e para o consolo aos nossos sofrimentos já nesta vida. Então, o que nós podemos depreender daqui é que não basta, como dizem os espíritos, na mesma obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, o consentimento da razão para que o homem seja consolado. O consentimento da razão é a obediência. Quando nós muitas vezes aceitamos porque, segundo a proposta espírita, entre essa dor que nos alcança hoje e atitudes infelizes do passado que nós, porventura, pudermos ter realizado, concretizado. Mas não basta o consentimento da razão, dizem os espíritos, é preciso o consentimento do coração. E o consentimento do coração é o que eles chamam de resignação. Aceitar esse fardo e esse jugo, que é o cumprimento da lei de amor e o dever de caridade, muitas vezes é desafiador, porque exige que a criatura se curve diante do Criador. Exige um movimento de sacrifício do nosso orgulho, porque somente por meio do sacrifício do nosso orgulho nós somos capazes, como de face, de caminhar 2.000 passos quando nos é solicitado inicialmente caminhar 1.000, de dar a túnica quando nos é pedido também a capa. E isso vai contra os interesses do mundo.
vai contra aquilo que o mundo ainda acredita ser os parâmetros da felicidade. Porque mesmo 2000 anos após a vinda de Jesus, nós ainda nos debatemos com a felicidade sendo buscada nas superficialidades do mundo físico, do mundo material. O Espiritismo vem nos lembrar que essa felicidade ela não está vinculada a condições favoráveis que nós possamos ter exteriormente. Ela se faz presente quando nós, subjugando o nosso orgulho, e esse é o holocausto do cristão moderno, quando nós, subjugando o nosso orgulho, nós somos capazes de ter atitudes diferentes uns para com os outros. E isso se torna mais verdadeiro ainda quando nós vamos entender que há uma dificuldade efetiva da nossa parte de agirmos dessa forma. Porque nós temos, diz o Espiritismo, as nossas más inclinações. E essas más inclinações, elas devem receber então o nosso bom combate, como diria ali o apóstolo Paulo, para que nós consigamos alcançar essa felicidade, esse consolo prometido por Jesus e que o Espiritismo pode nos oferecer. O exercício que nós fazemos para dominar o nosso orgulho e as nossas más inclinações são efetivamente a condição para que, por meios práticos, o consolo que Jesus nos fala e que o Consolador prometido vem nos trazer possa fazer sentido numa experiência, eu diria, talvez mais sinestésica e menos racional, numa experiência do coração. É preciso que nós sejamos capazes de avançar para a prática. Não basta a razão. Até porque muitas vezes seguir essa lei de amor nos faz sentir mais, parece que mais oprimidos, mais aprisionados dentro das circunstâncias que nos impõem o sofrimento. E aí, nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui o Emmanuel para a nossa conversa, quando ele vai, por meio de uma mensagem intitulada Assunto de Liberdade, que está lá no Ceifa de Luz, no capítulo 16, explicar com muita propriedade o que seria essa libertação do sofrimento que Jesus nos oferece. E nós pensamos essa mensagem porque ela também dá o roteiro para que nós sejamos capazes de receber o consolo que o Espiritismo, sendo o Consolador prometido, vai nos trazer, para além da razão, no coração. Então Emmanuel diz que é muito importante que nós pensemos como que Jesus terá promovido a nossa libertação. Ele vai dizer que Jesus não propôs em nenhum momento reivindicações exteriores. Jesus não disse que a libertação do homem viria quando as instituições políticas, quando tudo o que representa os indivíduos houvesse sido transformado. E aí nós não vamos ver Jesus aderindo a nenhum movimento político, a nenhum movimento intelectual do seu tempo, apesar de ser um profundo conhecedor das Escrituras. O Emmanuel vai dizer que Jesus unicamente nos ofereceu como roteiro para a nossa libertação, significando essa libertação o recebimento do consolo, a obediência à lei de Deus. E é por isso que nós falamos que se curvar diante dessa providência divina, se curvar diante das leis divinas, sacrificar o nosso orgulho é o caminho que Jesus nos oferece para sentirmos esse consolo. Pode parecer paradoxal, porque muitas vezes nos curvarmos às circunstâncias que nós encontramos, parece que isso significa que nós estamos nos aproximando mais do sofrimento. Só que, segundo a ótica espírita, vindo ela complementar aquilo que Jesus disse, essa aproximação do contexto em que muitas vezes nós nos sentimos aprisionados
vai promover, diz o Emmanuel, a libertação de nós mesmos, vai nos granjear a independência com relação àquelas más inclinações que, vão dizer os espíritos, são a verdadeira fonte de toda dor e de todo sofrimento. Muitas vezes nós buscamos Jesus, buscamos o Consolador prometido, buscamos o Espiritismo, mas ainda guardamos no coração o desejo de nos afastarmos desses contextos que são inevitáveis num mundo como a Terra, ainda de provas e expiações. Nós podemos mudar de família, mudar de trabalho, mudar de amizade, mudar de casa espírita, mas como nós sempre seremos reféns dos nossos próprios vícios morais até que nos decidamos por transformar esses vícios em virtudes, para onde nós formos, nós vamos encontrar efetivamente essa sensação de aprisionamento. Então o Espiritismo vem nos dizer, sem nenhuma apologia ao sofrimento injustificado, que não vale fugir, não vale retroceder diante do testemunho, porque o testemunho é essa educação da alma, aonde, quando aceita, vai liberar o homem das suas próprias injunções interiores. Nós vemos muitas vezes alguns discursos contra o Espiritismo ou outras instituições religiosas, mais ou menos nesse passo. Eu não vou à instituição religiosa, eu não vou à casa espírita porque eu quero ser livre para fazer o que eu bem entenda. E aí nós podemos apresentar como contraproposta a reflexão: como você pode ser livre, ou para ter a certeza de que você é efetivamente livre, experimente não vivenciar um hábito pernicioso durante um determinado período de tempo. Por exemplo, não vou à casa espírita porque gosto de fazer uso de alguma substância, ou de álcool, ou de cigarro. Experimente não fazer uso dessa substância por um determinado período. E aí provavelmente nós identificaremos que aquele que se diz livre porque não está vinculado a nenhuma injunção de ordem espiritual, ele na verdade é prisioneiro de si. E é por isso que a condição para que nós possamos alcançar esse consolo está exatamente na libertação de nós mesmos. Nos libertar dos nossos defeitos é aceitar o fardo e o jugo de Jesus, que, como diz Kardec, apenas solicitam o amor e a caridade. Se parece muitas vezes difícil seguir o amor e a caridade, pensemos nos altos preços, vai nos convidar o benfeitor Emmanuel. Reflitamos nos altos preços que as conquistas do mundo, que tem data certa para terminar, nos exigem. O que conquistar as coisas do mundo exige que nós sacrifiquemos. E nesse passo nós vamos ver que o amor e a caridade que Jesus nos pede não tem assim um nível de sacrifício tão grande, porque significam a nossa libertação. No item 2º do Código Penal da Vida Futura, lá no Céu e no Inferno, para a gente encerrar esse item, os Espíritos vão nos dizer que a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. O consolo, sendo a felicidade, não se vincula ao afastamento do contexto onde nós nos encontramos, mas, diante desse contexto, operarmos a purificação das nossas almas. Toda imperfeição, dizem eles, é por sua vez causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos, ou seja, de consolo. Então, meus amigos, o Espiritismo vem cumprir
todos os requisitos que Jesus afirmara para o Consolador prometido, e para que nós possamos aurir esse consolo, não basta o entendimento intelectual. O entendimento intelectual é muito importante e é o primeiro passo. Mas efetivamente abraçar as nossas cruzes, especialmente nesses dias, e aceitarmos que muitas vezes essas prisões, entre aspas, exteriores, que parecem nos oprimir, significam o campo de batalha da nossa purificação. Aceitar essa verdade é o começo do processo onde o consolo sai da razão, sendo a obediência, e se transmuta em resignação, como sendo o consentimento do coração. Purificarmos a nossa alma, como dizem os espíritos, é nos livrarmos dos nossos vícios morais, porque neles residem toda a fonte de sofrimento. Só aí, quando nós nos decidirmos pela aceitação verdadeira dessa lei de amor e de caridade, e nas menores circunstâncias começarmos a engatinhar no cumprimento desses mandamentos, é que esse consolo poderá ser um pouco mais sentido. E nós podemos talvez dizer aí, como os primeiros cristãos que, caminhando para o sacrifício nas arenas romanas, cantavam hosanas para Deus, nós poderemos repetir: Ave Cristo, aqueles que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. A certeza da imortalidade, aliada a esse conjunto de princípios belíssimos que os Espíritos nos trazem, vai significar quando vivenciada a nossa libertação. Para não ficar um discurso muito teórico, eu gostaria de trazer aqui, como se fosse uma espécie de testemunho, até, o relato de um espírito chamado Samuel Felipe. Esse relato se encontra lá na obra O Céu e o Inferno. Essa obra, na segunda parte dela ali, na sua segunda metade, ela vai trazer o relato dos espíritos a respeito da consequência das suas atitudes no mundo físico, o que essas consequências significaram na sua vida espiritual. E o Samuel Felipe é um espírito que integra o que Kardec categoriza como espíritos felizes. Então, no processo de diálogo com esse espírito, Kardec vai solicitar a ele que, a bem da nossa instrução dos encarnados e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, se Samuel Felipe poderia descrever como ocorreu o trespasse dele da vida corporal para a vida espiritual. Antes de dar essa resposta específica sobre o processo da desencarnação, que também é belíssima, porque ele vai descrever isso como um processo de muita tranquilidade em função do estilo de vida que ele tem, falar o que foi essa vida, o que foi essa experiência. E aí ele narra o seguinte: sabeis que de tribulações provei na vida. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje felicito-me. Ó meus amigos, compenetrai-vos firmemente dessa verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro, a verdade da imortalidade da alma. Não é por certo comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Ah, se soubesseis o que são alguns anos comparado ao infinito. Se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não diríeis das que a precederam. Aqui o Samuel Felipe está dizendo: se a minha última vida foi exemplar, as anteriores não foram tão bem sucedidas assim. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo. Vejam só aqui
a aceitação do fardo e do jugo de Jesus como sendo o cumprimento da lei de amor e caridade, que nos liberta dos nossos defeitos. Não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Hoje abençoo essas provações, pois a elas devo o ter rompido com o passado, simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. E aí o Samuel Felipe vai deixar uma mensagem para todos aqueles que tanto o espezinharam na encarnação, para aqueles que o perseguiram. E lendo isso aqui, a gente fica refletindo o que nós diríamos na imortalidade para aqueles que porventura hoje nos causam tanto sofrimento. O Samuel Felipe manda uma mensagem para eles e diz assim: ó vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações, não somente vos perdoo, porque perdoar é um passo, mas até vos agradeço. Intentando fazer mal, não suspeitáveis do bem que esse mal me proporcionaria. Meus amigos, isso aqui é a essência do consolo. Isso é a essência da mensagem de Jesus e da mensagem espírita. É verdade, portanto, que a vós devo uma grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultastes ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Então, por meio desse relato verídico, desse testemunho, não resta dúvidas de que a mensagem de Jesus significa um divisor de águas na história do nosso orbe, e que o Espiritismo vem no tempo predito, fazendo uso do relato dos próprios Espíritos, que são os enviados de Deus e de Jesus para lembrar a nós encarnados que a morte não existe e de que as nossas atitudes no agora repercutirão na eternidade. Esse lembrete nos ajuda a aceitar o jugo e o fardo de Jesus, a olharmos para aquelas circunstâncias que muitas vezes parecem nos aprisionar e identificarmos nelas, ainda que pareça paradoxal, a chave de libertação das nossas algemas, como os pulsos unidos, presos dos cristãos significavam para eles a libertação. A partir desse entendimento, nós vamos perceber que o consolo ele está efetivamente em mergulharmos com toda a humildade, com toda a paciência nesses contextos e retirarmos deles o processo de purificação da nossa alma, o processo de sublimação do nosso espírito. Isso será o consolo nos alcançando, não o simples enxugar de lágrimas ou o movimento de nos retirarmos dos contextos, mas o aproveitamento, como diz Samuel Felipe, que nos faz ver os nossos, entre aspas, inimigos de uma forma muito diferente. Vejam que a visão que o Samuel Felipe está tendo aqui é próxima daquilo que Jesus diz na cruz. Perdoai-vos porque não sabem o que fazem. Samuel Felipe está não só perdoando, como agradecendo a esses que foram instrumentos do consolo que ele pôde então aurir, aceitando as injunções que a vida lhe trouxe e iluminando-se intimamente. Então, meus amigos, era essa a mensagem, o convite que Jesus tem para nós e que o Espiritismo vem nos trazer. Nós agradecemos a oportunidade mais uma vez de podermos refletir juntos e
procedemos então para a nossa prece final. Senhor Jesus, é com imensa alegria no coração que nós encerramos essas reflexões, porque cada vez que entendemos o que a tua mensagem vem nos dizer, tudo que nos rodeia ganha um novo colorido. Onde antes havia dor, há um caminho, há um consolo. Onde antes parecia haver prisão, nós começamos a enxergar libertação. Onde antes haviam lágrimas de sofrimento, o cristão, o espírita identificam lágrimas de alegria. Por tudo isso, por esse patrimônio tão especial que nós recebemos e que nos ajuda a ter equilíbrio e fortaleza de espírito nesses dias desafiadores, nós te agradecemos, pedindo que tu possas amparar a todos nós que estamos testemunhando o conhecimento de que somos portadores por meio das dores que nos chegam. Agradecemos por tudo isso e assim, entendendo como que o teu consolo pode nos alcançar, nos propomos a partir de agora a mudarmos o nosso olhar e a nossa forma de sentir tudo que nos rodeia nesses graves instantes do planeta. Te pedimos que possas visitar o lar de todos os que nos acompanham e de todos aqueles que trabalham arduamente para que o equilíbrio no mundo se restabeleça. Recebe mais uma vez a nossa gratidão e o pedido terno e sincero de que tu possas continuar conosco, hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos e até então o nosso próximo encontro por meio dos canais de comunicação da Federação Espírita na atividade Palestra em Casa.